Com o propósito de controlar a oferta de moeda na economia e a sua liquidez, existem dois tipos de política monetária. A primeira delas é a restritiva, que realiza medidas para diminuir a oferta de moeda e tem como consequência o aumento dos juros em empréstimos. O segundo tipo de política monetária é a expansiva, realizada quando é necessário aumentar a quantidade de moeda da economia e diminuir a taxa de juros. É possível ser realizada de três formas: com a Algumas dessas medidas são o recolhimento compulsório, que acontece quando o Banco Central detém parte dos depósitos dos bancos comerciais, também por assistência financeira de liquidez, que é quando o Banco Central aumenta a taxa de juros do empréstimo feito aos bancos comerciais, que consequentemente aumentam a taxa de juros da economia, diminuindo a liquidez. E por fim, a venda de títulos públicos por parte do Banco Central, como uma forma de retirar a moeda do mercado. No Brasil, o processo de estabilização econômica se consolidou, seguindo para uma recuperação gradual da economia com sinais já perceptíveis. Com um avanço, o crescimento do consumo abre espaço para o investimento e surgem sinais de recuperação do volume de empregos. Enquanto isso, a respeito da conjuntura internacional, há uma evolução da economia global e, ao mesmo tempo, a economia brasileira se encontra mais preparada para tanto contratempos que possam ocorrer nesse cenário internacional, quanto para atender a demanda por crédito quando a retomada ficar mais clara. Isso acontece por conta da economia estar, atualmente, em uma situação robusta de seu balanço de pagamentos, baixos índices de inflação e, principalmente, por conta da existência da perspectiva de recuperação econômica. Entretanto, esse tipo de contratempo apresentaria um risco qual teria impacto negativo nas expectativas sobre as reformas e ajustes necessários na economia brasileira. A inflação apresenta uma perspectiva favorável e, considerando a suposição de que taxas de juros e câmbio irão evoluir, as projeções para a inflação acumulada em 2017 são de 3,14%, enquanto as de 2018 atingem 4,15%. Com relação à taxa básica de juros, a Selic, existe uma aposta para que esta encerre o ano de 2017 em 7%, quando a previsão anterior era de 7,25%. Para 2018 ocorre o mesmo. Antes, os especialistas previam uma taxa de 7,5% e após a última reunião do Copom, a previsão é de 7,25%. Isso tudo se deve ao aumento da projeção para o PIB do país, que se deu após um crescimento maior que o esperado em seu valor no segundo trimestre de 2017. Esse crescimento, em grande parte, se deve ao aumento do consumo das famílias, influenciado pelo saque de contas inativas do FGTS. Em 2018, apesar das projeções de uma normalização da inflação sobre alimentos, a rápida desinflação que vem ocorrendo é arriscada para as projeções, podendo ter efeitos secundários desse choque. Além disso, há um risco sobre a inflação projetada ser abaixo do esperado por conta dos níveis baixos de inflação corrente que estão principalmente nos componentes que afetam o ciclo econômico e a política monetária. Porém, em contrapartida, a recuperação da economia está levando a inflação em direção à meta estipulada, 4,5%. O Copom enxerga que a política monetária tem flexibilidade para reagir a riscos como os apresentados acima, além de uma eventual mudança negativa no cenário internacional. Logo, diante da conjuntura econômica, são estabelecidas taxas de juro abaixo da taxa estrutural, o que envolve grande incerteza, mas as taxas atuais já são consideradas como tendo efeitos estimulantes sobre a economia. O cenário favorável fez com que o Banco Central tivesse de analisar suas previsões para o PIB do ano de 2018, decidindo por um aumento para uma taxa de crescimento de 2,2% para esse período. Para que esse cenário possa continuar, é enfatizada pelo Copom a importância das reformas econômicas, pois essas são tidas como fundamentais para a reversão da trajetória ascendente da dívida pública e redução de taxa de juros estrutural. Created using Powtoon.